Bom, você não foi para Quito, não, né, cara? Não. É uma viagem danada, né? Estou cobrindo o Cruzeiro. O Equador eu não tive o prazer de conhecer ainda, né? Com essas viagens malucas que a gente faz aí cobrindo os clubes. E aquele estádio lá, sinceramente, eu sempre falo aqui, critico muito os estádios do interior de Minas Gerais, que o Campeonato Mineiro precisa ter um nível melhor. Aquele estádio lá, eu vou te contar, viu? Você está falando de Campeonato Mineiro, né? E a gente está falando de Libertadores. O estádio do Independente Del Valle é pior. É a segunda maior competição de clubes do mundo. Só perde para a Liga dos Campeões, né? Realmente... E você tem um estádio onde não tinha nem grama. Sinceramente, com todo respeito à Nova Lima, o estádio do Bonfim é melhor do que aquele estádio lá. Com certeza. E esse assunto foi um dos mais abordados pelos jogadores do Atlético no desembarque em Confins na volta de Quito. Após o último compromisso na Libertadores, o Atlético desembarcou em BH na manhã de ontem. A derrota no Equador ainda era assunto. Nosso time tentou apresentar o futebol que a gente está acostumado a apresentar, que a torcida sempre espera, mas devido ao campo, devido às circunstâncias, à altitude, acho que a gente devia jogar mais simples, como foi o jogo deles, que era mais chutão para frente e correria dos atacantes. Depois da cansativa viagem de volta, a tendência é que os reservas enfrentem o tricordiano domingo pelo Campeonato Mineiro. Mas tem jogador fominha querendo entrar em campo. Eu prefiro jogar, prefiro estar jogando sempre. Ritmo de jogo, confiança, tudo. Mas nem todo mundo pensa assim. Então descanso para quinta-feira a gente poder estar enfrentando o Melgar 100%. O Urso, que enfrentou o que ele mesmo chamou de areia movediça lá naquele estádio, que seria o gramado, está querendo descansar. Já Eduardo, garoto e tal, não encarou muito, está querendo jogar. É a diferença entre o cara que está começando e o que já conhece um pouco mais aí. Eu acho importante até esse descanso, o Atlético já está classificado, não vai mudar muita coisa, independente do que acontecer amanhã no Campeonato Mineiro, então vale mesmo que o Aguirre descanse alguns jogadores aí, pelo menos os principais. Já pensando na sequência, né? Tem Libertadores, tem semifinais do Mineiro, então vale a pena. É verdade. Estou aqui com a lista dos relacionados para esse jogo com o tricordiano, né? Informada pela assessoria de imprensa do Atlético, pelo Cássio Ergui. Está aqui o Vitor, está relacionado. Pois é, a torcida fica feliz, né? Que ele volte. Tá voltando, né? Agora, quem deve atuar como titular? Barrar o Wilson, será? É o Lauro? O Lauro está na expectativa, né? Tem inclusive reportagens sobre isso lá no superesporte.com.br. Então os três? Não, o Wilson não está na lista. O Wilson está aqui na lista também. E o Vitor e o Lauro? Exatamente, dos relacionados, né? Para o jogo com o tricordiano. Três goleiros, né? Vamos ver o que o Aguirre está pensando aí. Eu acho o garoto, o Wilson, ele entrou numa fogueira, né? Primeiro o clássico, depois esse jogo fora, e aí aquelas coisas que a gente fica com medo de queimar o garoto, não tem... Né, a gente tem que tomar muito cuidado, é um patrimônio do Atlético, formado pelo Atlético, o Atlético investiu nesse garoto e precisa ter um pouco de paciência. A torcida não pode simplesmente falar, não serve, tem que dar mais chance para ele, deixá-lo ter sequência de jogos aí. É verdade. Você vê, por exemplo, né, alguns goleiros jovens que foram lançados e que tiveram falhas em jogos importantes. O caso do César, do Flamengo, que acabou emprestado à Ponte Preta. Acaba que a pressão é muito grande, né? No Atlético a gente tem um caso, né? Eu inclusive cobri o Atlético nessa época, do Diego Alves. Exatamente. O Diego era um grande goleiro, sempre foi um grande goleiro, e quando entrou, falhou, e aí a torcida começou a pegar no pé, foi afastado, e depois conseguiu voltar, dar a volta por cima. Hoje, para mim, é um dos melhores goleiros do Brasil. Tá onde? Tá jogando na Europa. Tá na Europa, tá sendo convocado. Se bem que assim, o Dunga, né? Bom, vamos mudar de assunto. Só para fechar aqui as informações do Atlético, Dátulo e Yuri ainda em tratamento, sendo que o Dátulo já está na fase final. Sempre a torcida pergunta, cadê o Dátulo e tal? Está informado aí.